Olá, queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus a todos vocês mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E desta feita eu gostaria de ler duas passagens da Bíblia Sagrada, uma que está no Antigo Testamento e a outra no Novo Testamento, para respondermos a uma pergunta que também constantemente me fazem. E eu gostaria de deixar aqui uma reflexão acerca desta pergunta que costumam me fazer, para dizer se é lícito ou não é lícito, ok? Então vamos ler Levíticos capítulo 19 e o versículo de número 28, que diz assim: Pelos mortos não dareis golpe na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então vejam que aqui existem vários nãos nesse capítulo 19, inclusive a epígrafe, a repetição de diversas leis. Então Deus não te vingarás, não aborrecerás, não andarás com mexeriqueiro. Deus está dizendo para não andar. Não furtarás, não jurareis falso, todos esses nãos aqui. E esse versículo aqui, Deus está dizendo, pelos mortos não darão golpes na vossa carne, e não farão marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, tá ok? 19 de Levítico e o verso 28. Agora vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10 e o versículo de número 31, que diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Entenderam bem? Vou repetir. Fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, versículo 31. Então, analisando essas duas passagens, a passagem do livro de Levítico, o livro de Levítico, ele é o livro que ensina o povo a se santificar na presença de Deus. Ele é um livro importantíssimo dentro do contexto veterotestamentário, né? E dentro do conceito da aliança antiga, da aliança do Antigo Testamento. Esse texto e os textos que aparecem no livro de Levítico, eles ainda hoje, é claro que muitas coisas que estão ali, nós não estamos mais na obrigatoriedade de fazer, principalmente a questão ritual, a questão que ritualmente é ensinada lá, nós não temos mais hoje nos dias atuais, inclusive até os próprios judeus, eles não praticam mais o ritual, por exemplo, do holocausto, dos sacrifícios que ali estão, e certos detalhes que existem ali, nem o próprio povo judeu pratica, apesar de serem muito escrupulosos, muito criteriosos na sua fé, e eu admiro muito isso, tanto é que eu sou admirador nato da cultura judaica, amo o povo judeu, amo as leis judaicas, amo a literatura judaica, é de um aprendizado, de uma sabedoria milenar que muito nos ensina. Inclusive nós cristãos viemos dos judeus. O próprio Cristo reconhece isso. Jesus diz que a salvação ela vem dos judeus. Então jamais podemos menosprezar ou tampouco dizer que judeu não presta, que judeu não vale nada. E eu já vi cristãos, lamentavelmente, com esta palavra, que o judeu tem que sofrer, que o judeu sofre porque matou Cristo. Quem matou Cristo foram aqueles judeus daquela geração. Há uma incredulidade nos judeus, em Israel? Mas isso é bíblico. A Bíblia diz que esta cegueira, esta incredulidade é por um determinado tempo, mas um dia a venda dos olhos deles cairão, e eles verão naqueles a quem eles traspassaram no passado o Cristo, o Messias a quem eles esperam. Isso no tempo profético de Deus acontecerá. Então, a pergunta que me fazem é proibido tatuagens e é proibido piercings? Ora, a começo de conversa eu não gosto muito desta palavra proibido.
Eu acredito que tudo na palavra de Deus é feito por meio da obediência. Deus, ele nunca diz assim, é proibido, é proibido, é proibido. Olha, quando Deus, ele fala para Adão, por exemplo, lá no Jardim do Éden, Deus, ele diz o seguinte, olha, de todos os frutos e de todas as árvores que está no jardim você poderá comer, mas não poderá comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus falou apenas, olha, não coma. Deus deu a orientação, Deus deu o mandamento. Deus não falou, olha, é proibido você comer daquela árvore da ciência do bem e do mal. Ele podia ter usado essa linguagem, poderia. Deus poderia ter falado, é proibido fazer isso, é proibido andar com mexeriqueira, é proibido furtar, é proibido mentir, é proibido roubar, é proibido adulterar. Mas Deus, ele prefere dizer não, não. Deus prefere dizer, não faça, obedeça-me, faz a minha vontade, faz o meu querer, não. Inclusive na Bíblia, os nãos de Deus são muito mais do que os sims de Deus. Eu ainda vou trazer um vídeo aqui com as estatísticas de quantos nãos Deus fala na Bíblia. Eu tenho esse estudo aqui. E de quantos sims Deus fala na Bíblia. Mas interessante que os nãos de Deus, todos eles são para nos beneficiar. Todos eles são amorosos. Todos eles visam nos impedir de cairmos em ciladas, em laços, em tentações, em injúrias e ficarmos enredados com coisas que não vão nos trazer paz e que vão nos atribular e que vão fazer coisas muito ruins na nossa vida. Por isso que Deus fala muitas vezes na Bíblia, não. E é bom você atentar para os nãos de Deus e para você ficar ciente disso, ok? Então lá no livro de Levítico, naquele capítulo que nós lemos lá, tá? No capítulo 19, nós vemos vários nãos. Pega o capítulo depois, faz uma examinada, e Deus está dizendo que pelos mortos não ferireis a vossa carne, não dareis pancada na vossa carne. Era um hábito cananeu, era um hábito de povos pagãos. Os pagãos, eles tinham esses hábitos de fazer necromancia, que é a palavra necromancia, significa consultar mortos. Eles faziam muito isso, eram necromantes. Eles costumavam fazer muitos rituais estranhos à aliança de Deus, à lei de Deus, à Torá de Deus, ao mandamento, porque a palavra Torá também quer dizer mandamento, ensino. Torá não quer dizer apenas latamente falando, né, de uma forma unilateral, os 5 primeiros livros da Bíblia não. O Bereshit, o Shemot, o Vaikra, o Bemidbar e o Devarim. Não. A Torá, ela também significa o ensinamento de Deus. Cristo, inclusive, quando fala do Salmo, que diz lá, não diz a vossa lei, sois deuses, Jesus ele fala da lei. A palavra ali surge nomos, que é uma tradução grega para a palavra Torá. Então, falando do livro de Salmos. Então é muito interessante essas concepções e entendermos essas verdades da Bíblia Sagrada, essas nomenclaturas que elas aparecem no decurso da revelação divina. Então, queridos, é proibido fazer piercing, é proibido fazer tatuagem? Bom, Deus está dizendo lá que não deveremos marcar a nossa carne. Não deveremos marcar a nossa carne. E Deus ainda fala lá, eu sou o Senhor. É claro que aquelas tatuagens daquela época, e ainda algumas na nossa época, têm uma conotação religiosa. Existem muitas tatuagens que têm uma conotação religiosa. É verdade? Existem tatuagens que elas são usadas numa conotação de malandragem também. Já viram aquelas tatuagens de pessoas que estão presas e de repente elas aparecem com aquela tatuagem? Cada tatuagem daquela tem uma significação. Cada tatuagem daquela, para quem esteve preso, o preso detecta naquela tatuagem ali uma mensagem. Então, não é uma mensagem boa, porque a pessoa estava presa e aquela tatuagem ali, para quem esteve preso, que está acostumado com a linguagem das tatuagens, vai detectar naquela tatuagem X ou Y uma mensagem acerca daquela pessoa que está tatuada. Então, queridos, vejam que tudo tem um fundo, tudo tem uma razão de ser.
As tatuagens, elas são muito mais antigas do que você pode imaginar. Na cultura indiana, elas são muito utilizadas, sempre em conotações, na maioria dos casos, não como uma coisa de estética, alguma coisa que queira trazer assim uma espécie de vaidade pessoal, não. As tatuagens dentro da cultura indiana, elas estão sempre ligadas a alguma divindade da Índia, que são muitas. E alguém até diz, apesar da Índia ser o segundo país mais populoso do mundo, só atrás da China, alguém diz que na Índia tem mais deuses do que homens. É uma brincadeira, mas é um ditado que existe de fato, ok? E a questão do piercing também é a mesma coisa. Não há no Novo Testamento e no Velho Testamento também nenhum tipo de texto, de versículo que diga assim, é proibido ou é pecado usar tatuagem, é pecado usar piercing. Deus não quer que use-se piercing ou que se use tatuagem. Mas, pela lei do bom senso, devemos sempre, antes de fazermos qualquer coisa, antes de tomarmos qualquer decisão, pela lei do bom senso e pela lei da obediência aos estatutos de Deus, aos mandamentos de Deus, devemos sempre nos perguntar, será que o que eu vou fazer glorificará o nome do Senhor? Aí remete-nos à passagem de 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Está falando de uma forma geral. Tudo quanto nós fizermos, qualquer tipo de ação, de atitude que tomarmos, tudo que fizermos, que seja feito para a glória de Deus. Então, para e pensa, reflete, né? Será que o piercing, ou no nariz, ou na língua, né? Ou na boca, ou no ouvido, eu não sei, tem tantos lugares, né? As pessoas botam, às vezes, as meninas botam no umbigo, e até em outras partes do corpo, até partes íntimas, inclusive. Enfim, será que isto vai glorificar a Deus de alguma forma? Será que isso vai trazer para Deus a glória devida ao seu nome? E sem também lembrar, sem deixar de lembrar, melhor dizendo, o texto de 1 Coríntios capítulo 6, acho que a partir do versículo 19, em que Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo e que não somos de nós mesmos. E se somos o templo do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo e não somos de nós mesmos. E tudo quanto fizeres, fazei para glorificar a Deus no vosso corpo. Então será que os piercings e as tatuagens, elas redundam em glorificar e exaltar o nome do Senhor? Fica essa pergunta para você refletir, para você meditar, ok? Com esse vídeo eu não estou querendo dizer que é pecado ou tampouco que é proibido, até porque eu não tenho nenhum texto que proíba e que diga para você que você não pode fazer, que está proibido pela Bíblia. Não existe. Isso aí seria desonestidade da minha parte em dizer para você que há um texto na Bíblia dizendo, olha, todo que usar piercing é proibido e será condenado. Não há isso. Se alguém um dia falar isso para você, você que usa piercing, que usa tatuagem, tá? Se alguém falar, olha, aquele que está usando tatuagem será condenado. Esse daí, ele inventou uma Bíblia própria dele, porque isso não está escrito na palavra de Deus. Isso é um texto inventado para te assustar, para de repente você que não conhece bem a Bíblia, para te colocar medo, para te amedrontar e para deixar tua cabeça azucrinada, porque de repente vai que você entrou para a igreja, mas você já usava tatuagens e não tem como sair mais. Que tem tatuagens que não tira mais do corpo, a não ser que faça lá um processo que, sei lá, às vezes vai até ficar pior. Então, se você já tem as tatuagens e está na casa de Deus, né, aceitou a fé cristã e continua com as suas tatuagens, continue. Não existe nada que vai te levar para a condenação, para a perdição por você estar com essas tatuagens, ok? E em relação àqueles que estão pensando em fazer ou pensando em colocar piercing, qual seria o conselho meu, o conselho que eu daria para você? Eu daria o conselho que você tem que olhar para a Bíblia e perguntar sempre a Deus se o que você vai fazer vai glorificar a Deus ou não vai glorificar a Deus. Ok? Se vai glorificar a Deus,
glória a Deus então. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor. Se não vai, então descarta, porque isso não vai adorar, nem glorificar e nem bendizer a Deus. E nós fazemos isso por meio do nosso corpo, não é? Com todo o nosso espírito, alma e corpo. O corpo está incluso também dentro da adoração a Deus. Devemos santificar-nos para Deus, para agradar a Deus, para honrar a Deus, para bendizer a Deus, para louvar a Deus e para exaltar na nossa vida e no nosso corpo o nome de Deus, ok? Então deixo esse vídeo aí para uma reflexão acerca deste tema que também me perguntaram, ok? Então deixa aí o teu like, o teu joinha, ok? Se você gostou do vídeo, se você está sendo abençoado aí pelos vídeos do canal, não deixe de compartilhar do YouTube para redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, grupos de WhatsApp, familiares, grupo de estudo bíblico. Compartilha, que Deus vai abençoar a sua vida. E aquelas pessoas que estão em locais de difícil acesso, que não podem ir para a igreja, que estão doentes da perna ou que estão internadas, compartilha com essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Não deixe de ver o vídeo e se inscrever no canal. Não deixe de ativar o sininho. Não deixe de dar o like. Isso é tudo muito importante para que o canal venha crescer e a gente possa aí ser cada vez mais impulsionado a produzir mais e mais vídeos para abençoar a vida de cada um de vocês, meus amados. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.